Olá, bem-vindo a mais um devocional. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Como ser resiliente? O que é ser resiliente? E como ser uma pessoa resiliente, persistente no Senhor? E antes de te falar o que é ser resiliente, eu quero trazer uma introdução sobre uma pessoa que foi resiliente na Bíblia. E eu parei para meditar, eu não consegui encontrar outra pessoa que foi mais resiliente, mais persistente na Bíblia do que José. Você conhece a história de José? Com ele, nós vamos aprender a ser resiliente em todas as áreas da nossa vida. Vai ser na área espiritual, na área emocional, na resistência, na força e na fé. Vem comigo. Em Gênesis, no capítulo 37, vai nos contar a história de José. Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Aqui nós estamos diante de um homem que sofreu psicologicamente. Imagina você ser vendido por um dos seus, por uma pessoa da sua família, e ele foi vendido pelos seus irmãos. E aqui neste processo, José, ele sofreu, foi julgado dentro de um poço, ele foi humilhado e eles decidiam entre si. Uns queriam matar José. Então, um dos seus outros irmãos teve uma ideia de vender ele como escravo, porque Judá, ele não concordava em matar José. Com um acordo, decidiram vender José. E José foi levado para o Egito, mas até chegar ao Egito, José chorou. E o pai de José sofreu tanto quando soube dessa notícia, porque José era um filho amado, era um filho querido. E os irmãos de José fizeram isso com ele por causa de ciúmes, por causa de inveja. E isso nós devemos aprender com José. José, ele foi invejado por ser inteligente, por ser um filho que obedecia ao pai, estava sempre ali do lado do pai. E hoje, imagina você querendo esforçar na sua vida, estudar, obedecer a Deus, mandamentos de Deus, você sendo inteligente porque você se esforçou e de repente vir pessoas querer te parar no meio do seu processo. Meus amados, isso é muito forte, isso é muito importante, você ser resiliente no meio de uma geração corrupta, em meio a uma geração perversa. Nós temos que ser resiliente, nós temos que ser perseverantes no Senhor, porque nós vamos ser invejados, sim, vamos ser criticados, sim, mas devemos aprender como José, a ser resiliente, a ser forte no meio do processo. E José, quando chegou no Egito, ele foi comprado por um egípcio e ele foi mordomo deste homem, ou seja, ele foi administrador da casa deste homem. José resolvia tudo o que precisava e com perfeição. E por quê? José alcançou isso, porque no meio do processo, José não perdeu a fé, ele não murmurou contra Deus e não questionou Deus, disse: Deus, eu não aceito isso na minha vida, porque estou passando por isso. Ele não questionou o Senhor, e na Bíblia nos diz que o Senhor era com ele. Então José foi próspero no que ele fazia, porque as mãos do Senhor eram sobre José. E a mulher do comandante de Faraó olhou para José e quis muito se deitar com José. Mas José, sendo um homem fiel, ele negou. E passados dias após dias, essa mulher vem tentando e José sempre recusando. E José passou por mais uma humilhação. Essa mulher disse para o seu marido que José abusou dela. E este homem acreditou na sua mulher e mandou José novamente ir para a prisão. E novamente José passa por essa superação. Quando ele chegou no meio daquela prisão, o carcereiro viu que José era um homem diferente e confiou novamente a administração daquele lugar na mão de José. Ele disse: José, eu coloco os presos na sua mão. E José mudou aquele ambiente novamente, até que um dos copeiros do rei, do faraó do Egito,
teve um sonho e José interpretou este sonho dentro da prisão. Então, este copeiro foi restituído para Faraó e Faraó também teve um sonho, o qual este copeiro disse: há um homem que pode revelar este sonho. Então, Faraó mandou chamar José. Olha as mãos do Senhor novamente sobre José, porque ele se manteve firme, ele manteve a sua fé no Senhor. Então, José foi levado ao palácio. José conseguiu discernir o sonho de Faraó. E Faraó diz: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Eis que te faço autoridade sobre toda a terra. Meus amados, olha como Deus exaltou e abençoou José, porque ele permaneceu resiliente, ele permaneceu com a sua fé inabalável, ele passou por cima de todos os obstáculos. É para esse lugar que eu quero te levar, a um lugar de resiliência, a um lugar de fortaleza e que nada nem ninguém vai te fazer parar, nada vai abalar a sua fé. Constrói a sua casa sobre a rocha, faz os seus alicerces profundos e ninguém vai te abalar. Amém, meus amados? Deus vai te surpreender no meio deste processo. Deus vai te tirar no meio do nada e vai te colocar em lugares altos onde ninguém jamais pensou que você chegaria. Você vai chegar. Amém? Faz assim com as suas mãos. Toma posse desta palavra. O Senhor vai te levar a lugares altos se você permanecer nesta fé. Agora vamos comigo que eu quero te mostrar o que é ser resiliente. Vamos comigo. Resiliência é a capacidade de voltar ao estado normal. No campo da psicologia, resiliência significa resistência ao choque, à adversidade. Ser uma pessoa resiliente é ser autoconfiante, é ser otimista e ter senso de humor, é ser uma pessoa empática e persistente. Ou seja, meus amados, seja resiliente no seu processo. É onde nascem as vitórias, pois todos os caminhos são feitos de altos e baixos. É necessário persistir para vencer. Amém? Espero que esse conteúdo tenha te feito edificar. Nunca desista dos seus sonhos e dos seus objetivos. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e a sua família poderosamente.